ouvintes da palavra do dia. Vamos estar meditando em Êxodo 13, verso 17, a qual diz assim a palavra que o Senhor nos deu hoje. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo deserto da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa nuvem, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Oh, glória! Porém, nós vemos que quando chegou o tempo determinado de Deus visitar o seu povo, o Senhor se responsabilizou por cuidar deles, né? O seu povo, quer dizer, a Israel, os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó é Israel, porque quando Jacó lutou com Deus, com o anjo, o Senhor mudou o nome dele, colocou o nome dele de Israel, príncipe. E então, quando se diz Israel, está dizendo de Jacó, está dizendo de Abraão, Isaque e Jacó. As promessas feitas a Abraão, recaindo sobre a sua descendência, o seu povo. E aqui então o Senhor está guiando o seu povo. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, porque ele não deixava, né? Foi necessário Deus mandar 10 pragas para poder liberar aquele povo, né? Faraó não queria de jeito nenhum, seu coração endurecia. Mas quando chegou o dia, né? Chega, basta. Foi aonde a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Daí então Faraó liberou o povo para sair do Egito. Só que Deus estava sempre no comando. E o Senhor disse: eu não vou enviar eles pelo caminho dos filisteus, pela terra dos filisteus. Porque se passasse pelas terras dos filisteus, eles iam chegar rapidinho lá em Canaã. Era 3 dias, já estavam lá. Mas o Senhor guiou eles pelo deserto. Porque o Senhor dizia: se eles forem pela terra dos filisteus, eles vão ficar amedrontados, assustados pelas guerras e vão voltar para o Egito, né? Então, como o Senhor sabe de todas as coisas, conhece o coração
das pessoas. Então o Senhor disse, não, vou guiar eles pelos desertos, né? Só que no deserto eles andavam em círculo, porque eles ficaram 40 anos ali, né? 40 anos não foi 40 dias, muito menos 40 semanas, 40 meses. Foram 40 anos, né? Mas Deus fez rodear o povo pelo deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então a gente viu aqui que eles saíram de lá armados, né? Se por acaso precisasse guerrear, então eu acho que eles estavam preparados para enfrentar os filisteus, porque eu acho que eles pensavam assim, nós vamos pela terra dos filisteus, então a gente tem que se armar. Então os homens já se prontificaram a se preparar para poder, né, passar pela terra dos filisteus. Mas Deus mudou a trajetória, né? Glória a Deus. Mas a meditação de hoje, a gente está vendo que o Senhor está falando conosco, né? Porque a gente traça o nosso caminho, não é? A gente quer tudo as coisas mais fáceis. Só que podemos encontrar o quê? Os filisteus em nossas vidas, né? Então o Senhor permite que nós venhamos passar pelo deserto. Enfrentar os mares vermelhos da vida. O Senhor faz a gente passar no meio do mar, né? Rodear o deserto. E muitas das vezes a gente fala, poxa, parece que eu estou andando em círculo, né? Mas é o Senhor guiando. Mas o Senhor guiando pelo caminho mais difícil, mas, puxa vida. Mas é no deserto que o Senhor mostra os seus cuidados. No deserto, pessoal, no deserto. O Senhor mostra os impossíveis nas nossas vidas, né? E às vezes a gente pede oração, muitas pessoas pedem oração para a gente dizendo isso. Estou passando no deserto, mas o Senhor poderia ajeitar um caminho mais fácil, não é? Ele pode, mas Ele permite que nós passemos pelo deserto, para que Ele venha mostrar a sua grandeza, a sua bondade para conosco. Porque deserto, puxa vida, a gente já pensa nesse calorzão, né, gente? Imagina. Mas o Senhor é tão cuidadoso, tão maravilhoso, que nós acabamos de ler que o Senhor guiou eles pelo deserto, como eu disse, calorzão, frio, não é? Mas vemos que o Senhor ia com eles. Às vezes, a gente pode dizer, mas como? Né? Através de uma coluna de nuvem. Durante o dia, Deus estava lá, protegendo eles com aquela coluna de nuvem, fazendo sombra, pessoal. Fazendo sombra, não para meia dúzia ou para uma tribo, mas para Israel todinho. Mais de 6.600 pessoas, fora as crianças, fora as mulheres e os animais. Então o Senhor estava lá com eles, protegendo, dando livramento do sol quente durante o dia, porque andar no deserto não é brincadeira, né, pessoal? Mas talvez você diz também a mesma coisa. Eu estou no deserto, eu estou passando uma dificuldade terrível. Eu olho daqui e de lá, não estou vendo Deus, mas eles também não viam. Eles também não enxergavam Deus nenhum ali. Não, eles viam Moisés, eles viam
Eles viam o que estava na sua frente, os homens, mulheres, as pessoas, mas eles não viam a Deus. Mas o Senhor estava lá numa coluna de nuvem e eles não percebiam, eles não sabiam que era Deus que estava lá, né? E nós também não estamos vendo Deus aqui conosco. A gente não está vendo Deus em nada. Não enxergamos Deus em lugar nenhum, né? Mas Ele está conosco. Nós sentimos o vento, a gente diz é o vento. A gente vê a nuvem, a gente fala é a nuvem, né? Mas o Senhor está nessa manhã dizendo que Ele faz das nuvens o seu carro. Ele está presente, os seus olhos são como chama de fogo, olhando e contemplando cada um de nós. O nosso levantar, o nosso sentar, o nosso entrar, o nosso sair, estão perante os olhos do Senhor. Ele está conosco, né? Graças a Deus. E aí então, Moisés perguntou, onde estão os ossos de José? Porque José pediu estreitamente um juramento. Quando vocês, Israel, pessoal, quando vocês subirem daqui, vocês juram para mim que vão levar os meus ossos para ser enterrado lá na terra prometida. Vocês juram? Aí juraram e foram passando isso para pai, para filhos, até chegar o dia então que Deus tirou eles do Egito. Aí Moisés disse, gente, onde estão os ossos de José? E aí então mostraram para Moisés, e então Moisés se incumbiu de que fossem levados ossos de José. E esses ossos, pessoal, ficou lá 40 anos no deserto, até atravessar, né, todo o deserto, o Jordão, conquistar lá a terra, para poder enterrar os ossos de José, como ele mesmo tinha pedido, né? E assim sucedeu. Louvado seja Deus. As promessas do Senhor são tão grandes e fiéis. Às vezes a pessoa diz, eu vou morrer, não vou alcançar a promessa. Meu filho, vai alcançar sim. Vai alcançar as promessas do Senhor. Muitas pessoas dizem que quem tem promessa não morre. Mas José morreu. Moisés morreu. Mas nós vemos assim que José morrendo, mas seus ossos foram enterrados lá na terra prometida. Moisés morreu, mas vemos, porém, ele conversando com o Senhor Jesus lá na terra prometida, lá no Monte Tabor, depois de morto, né? Depois que morreu. Moisés e Elias, desceu para conversar com Jesus lá no Monte Tabor, falando para Jesus de que morte que Jesus ia morrer, né? Então, a gente não tem que ficar questionando as promessas de Deus. Se Deus promete, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, muito menos filho de homem, né? Para se arrepender daquilo que Ele fala, daquilo que Ele faz. Ele não é um filho de homem para arrepender de pecados, porque Ele não tem pecado para se arrepender, né? E a gente vê o cuidado que Ele tem, o trabalho que a gente dá para Ele, não é? Ô povo, a gente viu aqui que o povo de Israel mais dá trabalho até hoje, né? Oh, meu Deus! Mas Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele disse que ia tirar o povo de lá, e Ele tirou. Com mão forte, braço estendido. Foi dia de grande alegria. Foi um dia de uma liberdade maravilhosa. Saíram daquela prisão terrível,
uma prisão psicológica, uma prisão terrível, gente, uma escravidão, né? Mas aquele dia foi o dia de vitória. Mas aí Deus, não foi assim não, saiu do Egito para Canaã. Em 3 dias eles estavam lá, né? Chegariam lá, possuiriam a terra, porque eles estavam armados e eles iam lutar lá, conquistar a terra, beleza, né? Tudo bem. Mas não foi assim não. Eles foram apurados lá no deserto. Eles foram chacoalhados como chacoalha o grão no crivo, sem que se perca um grão, né? Chacoalhados, provados, né? Para serem aprovados, para poder possuir a terra prometida. É o que o Senhor faz conosco também. O Senhor nos prova, o Senhor faz a gente passar pela nuvem, faz a gente passar pelo mar, faz a gente atravessar o Jordão, e precisamos vencer. Precisamos atravessar, lutar, pelejar, vencer. Porque o ser humano, ele já luta lá no começo mesmo, lá no ventre. Lá já na germinação, né? Já na concepção. O ser humano já vem vencendo, né? Porque a gente sabe que são milhões de semente para poder entrar no óvulo. Só um consegue. Então a gente vê que a luta do ser humano já está ali. E se você nasceu, porque você conseguiu, você venceu, né? E vamos continuar lutando e vencendo, tendo vitória para a glória de Jesus, né? Assim, certamente Deus vos visitará. Foi o que José disse para o povo, que Deus ia visitar eles, que iam tirar eles de lá. Sim, levar os ossos de José, certo? Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. A gente vê que eles não foram também, saíram do Egito e já foram para em frente do mar, o mar já abriu e beleza, e passou. Não, imagina. Eles foram, né, de Sucote e acamparam em Etã. Então eles iam acampando, porque era muita gente, criança, idosos, animais, iam acampando de pouco em pouco até, né? E até no meio do mar também tiveram que acampar, não atravessaram o mar assim, a torta direita, não rapidinho, porque nem navio tinha, né, pessoal? Então eles iam a pé, e a gente lendo, a gente vai ver que tiveram que acampar no meio do mar. Louvado seja Deus. Então, pessoal, a vida não é fácil mesmo. Mas a gente não pode perder a esperança, né? Não podemos perder a esperança, pessoal. Vamos se animar, gente. Esse negócio de ficar olhando para trás. E muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu vou voltar para o Egito. Lá sabe, quando eu não servia a Deus, parece que era tudo mais fácil. Também eu não tinha que ser honesto. Eu fazia do meu jeito. Eu fazia umas gambiarras e dava tudo certo, eu tinha dinheiro. E hoje eu estou servindo a Deus, eu tenho que andar honestamente. Eu tenho muitas coisas aí que não está dando. Né? Muitas das vezes as pessoas querem voltar para trás. Mas se Deus nos tirou do Egito, nós temos que confiar nele, na sua provisão, né? E acampar então em Etã, a entrada do deserto. E acampar em a entrada do deserto. E o Senhor
ia diante deles de dia na coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Então eles têm que andar, gente, de dia e de noite, sem parar. Porque, como eu disse, não tinha carros, né, nem cavalos, não tinha meio de locomoção, tinha que andar a pé. Não tinha bicicleta, não, né? Tinha que andar a pé, então eles tinham que caminhar dia e noite. Ai, meu Deus, já pensou, pessoal? Meu Deus, e andavam com criança no colo, grávidas, gestantes, né, pessoal? E só que tem uma coisa, né? Como eu disse, durante o dia a nuvem protegia eles do calor e à noite, como era frio, o Senhor também fazia ali uma coluna de fogo para eles serem aquecidos, para que o sereno não viesse a fazer mal, né? Então a gente vê o cuidado, o zelo de Deus para com o povo, seus cuidados, né? Não estamos sozinhos. O Senhor nos guia em meio às lutas, às dificuldades. O Senhor sabe de todas nossas fraquezas, sabe o nosso limite. O Senhor não dá uma prova de qual nós não vamos suportar. Junto com as provações, Ele dá o escape. Glória a Deus. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna. Então, enquanto, né, precisaram, né, os 40 anos, e até atravessar, então, o deserto, 40 anos, né? A coluna de nuvem estava lá, a coluna de fogo estava lá para guiar, proteger, né? Esse é o nosso Deus. Ele se incumbe de cuidar dos seus. Então a gente vê aí que há filisteus em nossas vidas, há gigantes, mas a gente não pode correr de volta para o Egito, não. Né? Nós não somos daquele que se recua, diz o Senhor. Nós não podemos ser daqueles que voltam para o Egito, mas o Senhor já tirou da escravidão. Lá no Egito temos que lembrar que a terra alheia não é a nossa casa, é o campo da servidão, é o campo de dor, né? É o campo da vaidade, da luxúria, né? E o Senhor nos tirou de lá. Ainda tem muitas pessoas que têm costume do Egito, né? Ainda traz alguns costumes, algumas coisas de lá, algumas vaidades, e de vez em quando ainda lembra, né? Ah, mas quando eu servia o mundão, minhas panelas eram cheias. Agora é tudo no limite, sabe? Porque, como o Senhor disse ontem, né? É a porção acostumada. Você não precisa mais do que isso, né? E algum deles, sabia que algum deles pereceram no deserto, morreram lá, porque murmuravam? Opa, morreram muitos, porque murmuravam, ficavam lembrando das panelonas de carne, ficavam lembrando das saladas, dos pepinos, das cebolas que tinham lá no Egito. E sabia que muitos pereceram porque ficavam murmurando? Né? Deus não tem prazer nos murmuradores, mas sim naqueles que são gratos por Deus ter dado livramento do Egito, da escravidão. E nós também devemos lembrar que o Senhor nos tirou da terra da escravidão,
O Senhor nos tirou da mão de Faraó, que é Satanás, que nos oprimia. A gente estava na mão do opressor. E graças a Deus o Senhor nos deu livramento. Hoje nós comemos o maná. Não é as panelonas de carne nem as saladonas, né? Mas sim o maná. Tudo que Deus dá pra gente, a gente tem que agradecer. Não tem que murmurar. E se não tivesse, né? Mas o Senhor sempre está dando o que nós precisamos, né? Então nós vemos aí que o Senhor não desampara o seu povo, né? Que coisa linda, né? Fazer uma nuvem, quer dizer, uma coluna de nuvem para proteger a pessoa do sol quente. Uma coluna de fogo para guiar o povo à noite para não morrer de frio. Nunca se ouviu falar de um Deus como esse, né? Nunca se ouviu falar de um Deus como Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, que tem poder nos céus e na terra, que pode fazer das nuvens o seu veículo, que pode pegar as nuvens e fazer ela proteger as pessoas. Glória a Deus, né? E ainda abrir o mar e fazer a terra subir para cima, aplanar a terra, fazer uma estrada para o povo passar em seco. Glória a Deus, esse é o mesmo Deus que nós servimos e adoramos. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, confia no Senhor, as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém. Vamos ficar com essa meditação de hoje, em Êxodo 13, 17. Deus guia o povo pelo caminho. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e poderá te guiar, se tão somente você quiser. Amém. Deus abençoe na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.